queridos, tudo bem? A paz do Senhor. Bom, hoje eu tô brava. Tô brava, queridos, porque assim, já é a 9ª vez que eu vou gravar esse vídeo. Hoje eu tô naquele famoso dia do não tá rolando. Você já teve esse dia na sua vida? É uma bênção, sabe? O dia que não tá rolando, acontece de tudo quando eu vou gravar o vídeo. Tipo, o cachorro late, o caminhão passa, a moto passa, o telefone toca, o interfone toca, tudo acontece, mas não rola. É o dia do não tá rolando, entendeu? Mas vai rolar em nome de Jesus, porque eu sou persistente, eu não sou fácil não. O capiroto tá tentando tudo para que esse vídeo não saia, mas ele vai sair em nome de Jesus. E ó, assiste até o fim, que eu tenho certeza que ele vai ser bênção para sua vida, amém? E hoje nós vamos falar do quê? Vamos falar de pecado. E ó, se houver algum barulho externo, queridos, abafa o caso, porque eu não vou parar, não vou gravar o 10º vídeo. O 9º vídeo já tá de bom tamanho, né? Eu acho que eu tô no 9º. Eu acho que sim, por baixo assim eu tô no 9º, entendeu? Tipo assim, agora já é boa noite, eu comecei ainda era boa tarde, então pra vocês verem. Eu tô praticamente o dia todo tentando gravar esse vídeo, mas amém. Vamos falar sobre pecado, tá? Olha que tema legal pra se falar uma segunda-feira, pecado. Gente, tem muita coisa para se falar a respeito de pecado, né? Existem vários tipos de pecado. Pecados de morte, pecados intencionais, pecados não intencionais, pecados de omissão, amém? E assim, falar tudo isso num vídeo só vai ficar um vídeo muito longo, vai virar um culto, né? E eu não gosto de fazer vídeos muito longos, apesar de eu falar bastante, né? Já deu pra perceber. Mas assim, eu sei que as pessoas às vezes não têm tempo pra assistir um vídeo tão longo. Ou muitas vezes não tem paciência, não tem saco mesmo de ficar ouvindo eu falar, né? Então, eu prefiro fazer um vídeo não tão longo, porque aí eu cumpro com o meu propósito. Que o meu propósito é que a mensagem ela chegue de uma maneira inteira para vocês, amém? Então nós vamos falar sobre o pecado. E eu não vou entrar nesse departamento de tipos de pecado, porque como eu disse é muita coisa. Então vamos fazer assim. Hoje vamos dizer que é a parte 1. Aí mais pra frente a gente vem com a parte 2, talvez a parte 3 até. E aí sim podemos entrar nessa questão dos tipos de pecado. Hoje o que eu vou falar é definir o que é pecado aqui junto com vocês, entender o que é pecado e falar sobre práticas de pecado e pecados de estimação, que é algo muito importante, que nós temos que dar muita atenção, que é muito perigoso e que muitas vezes a gente não dá atenção para os pecados de estimação, amém? Vamos começar então a definir o que é pecado. Pecado, queridos, é tudo aquilo que você sente, é tudo aquilo que você pensa e é tudo aquilo que você faz que vai contrário à palavra de Deus, que vai contrário às leis divinas, amém? Então, quando você pensa em algo que vai contrário à palavra de Deus, que vai contrário às leis divinas, você está pecando. Quando você sente, você também está. E quando você faz, você também está. Nós geralmente damos só importância àquilo que nós fazemos, quando nós nos lambuzamos realmente do pecado. Mas não, temos que estar atento também àquilo que nós pensamos, àquilo que nós sentimos e àquilo que nós fazemos. Ou seja, o pecado, ele envolve aí sentimentos, pensamentos e ações. Opa, complicou tudo agora, Ana. Que então, impossível não pecar. Porque ora a gente está fazendo uma coisa que não pode, ora a gente está pensando em algo que não é para pensar, ora a gente está sentindo algo que não é para sentir, tipo uma mágoa, um ressentimento, ou mesmo uma raiva que acontece.
Então é impossível não pecar? É. Todos nós somos pecadores, queridos. Eu peco, tu pecas, nós pecamos. Desculpa falar isso pra você, tá? Se você achava que você era o cara ou a mina que não, eu não peco. Não peco, não tenho pecado. Desculpa. Deixa eu me lindrar agora. Você vai se melindrar comigo. Mas você peca sim, tá? Se você quer melindrar, vai melindrar com Adão e Eva. Porque é devido a esse casal que eu peco, tu pecas e nós pecamos. Nós já vamos falar sobre esse casal já já, tá? Então envolve aí pensamentos, sentimentos e ações. Ou seja, precisamos estar atentos àquilo que nós pensamos, àquilo que nós sentimos e àquilo que nós fazemos. E existe uma linha muito tênue, queridos. É algo muito sorrateiro aí entre o pensamento, sentimento e ação propriamente dita. Em questão de segundos você pensa, em questão de segundos isso vira um sentimento e em questão de segundos isso vira uma ação. Então, quando vier um pensamento que você sabe que não é de Deus, que é contrário à palavra de Deus, que vai desonrar a Deus, que vai te fazer infringir as leis do Senhor, extermina esse pensamento. Repreende em nome de Jesus, não aceita esse pensamento. Porque se você não fizer isso, o seu pensamento, ele vai descer pro coração. E desceu pro coração, virou sentimento. E virou sentimento, querido, fica mais difícil, entendeu? Quanto mais vai descendo, mais difícil vai ficando. Virou sentimento, se você não conseguir, ele vai virar uma ação. E já era, né? Pecado consumado. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós pensamos, com o que nós sentimos e com o que nós fazemos. Não podemos ficar focados só na questão do fazer, tá? Mas a questão do pensar e do sentir. Vamos agora aqui para Romanos 3, versículo 9. Nosso querido apóstolo Paulo, que eu amo. E diz assim: todos estão debaixo do pecado, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Veja bem, todos. Todos é todos, é eu, você, todos, tá? E aí, nós vamos lá para o versículo 23, ainda no capítulo 3, onde o apóstolo Paulo diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, de novo, todos pecaram. Todos, nós, tá? Ou seja, você está entendendo que todos nós somos pecadores, aqui pelo que o apóstolo Paulo falou, né? Ele falou todos nós, ele não falou eu, ele não falou você, ele não falou pastor, ele não falou ovelha, ele não falou presbítero, ele não falou ele falou todos. Ou seja, nós não somos perfeitos. E Deus sabe disso, amém? E Ele conta com as nossas imperfeições. Ele sabe que nós vamos pecar, amém? E Ele nos ama assim, ok? Aí, você pega e fala assim: ah, então, peraí, eu sou pecadora, tu é pecadora, todos nós somos pecadores. Deus conta com o meu pecado, com o seu pecado, com o nosso pecado. Pra que eu não vou pecar? Posso pecar. Veja bem, querida, o apóstolo Paulo, ele não disse isso para te dar um passe livre para você sair pecando, tá? Não é nada disso. Nós temos mania de manipular, de distorcer a palavra, de tirar o texto do contexto para fazer disso um pretexto. Porque quando você tira o texto do contexto, você faz disso um pretexto. Nós queremos muitas vezes nos justificar através da palavra de Deus, justificar as nossas atitudes erradas. Então nós precisamos nos atentar que não é isso que o apóstolo Paulo falou, tá?
Não tire o texto do seu contexto para você fazer o seu pretexto. Não queira manipular a palavra de Deus. Tá bom? Nós sabemos que quando nós estudamos a palavra de Deus, muitas vezes nós estamos lendo ali o Novo Testamento e nós temos que voltar lá no Antigo Testamento, temos que ir mais adiante, voltar de novo, muitas vezes, para entender todo o contexto. E é isso que acontece aqui. O apóstolo Paulo disse isso, por quê? Vamos investigar por quê. Por que que nós somos todos pecadores? Por que que nós todos carecemos da graça de Deus, fomos destituídos? Por que que ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso, querido, aí para você entender isso, você tem que ir lá em Gênesis e conhecer a historinha do casal Adão e Eva, né? Nós sabemos que Deus, ele fez o homem e a mulher, Adão e Eva, fez esse casal perfeitos, a sua imagem e semelhança. Amém? Mas aí nós sabemos o que aconteceu. A Eva meteu o pé na jaca, comeu lá o fruto, né? O fruto proibido. Ainda levou o Adão junto. Que legal. E assim o homem se tornou imperfeito. E assim o pecado entrou no mundo. E assim nós somos filhos do pecado. E essa imperfeição faz parte da nossa natureza humana. E Deus, ele não desconsidera a nossa natureza humana. Deus não está esperando que você seja super humana, super perfeita, sobre-humana. Não, querido. Amém? Deus, ele só não quer que você viva praticando o pecado, que é do que nós vamos falar já já. Mas ele sabe que você vai pecar, que você vai uma hora vai pensar coisa que não é pra você pensar, que uma hora você vai falar coisa que não é pra você falar, que uma hora você vai fazer coisa que não é pra você fazer. Ele sabe disso. Amém? Mas ele espera o quê? Que você se arrependa. Aí nós precisamos lembrar também de que Jesus, ele dizia, vai e não peques mais. Você nunca viu Jesus falar, tá bom, filha, vou te curar e agora sim, ó, você vai e peca de novo e volta aqui que eu vou estar te esperando. Não, ele dizia, vai e não peques mais. Ou seja, a gente entende aí que Deus, que Jesus, ele ama o pecador, ama, mas ele abomina o pecado. Então, vamos confundir alhos com bugalhos, né? Aí precisamos também nos lembrar do que? Mais uma coisa que faz parte desse contexto. Do que? Do batismo. Batismo é para quê? Para o arrependimento. Amém? Ou seja, o Senhor espera que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados. Então, não vamos ficar falando essa besteira. Ah, o Senhor sabe que eu vou pecar mesmo, então eu vou pecar, entendeu? Porque todo mundo peca. Todo mundo é pecador mesmo, e o Senhor vai me perdoar e pronto, não tem problema eu pecar. Vamos parar de besteira, não queira manipular a palavra, não vai querer fazer Deus de besta, que você não vai conseguir, entendeu? Você vai conseguir o que a palavra diz, o salário do pecado, que é a morte. É isso que você vai conseguir, mas manipular a Deus você não vai, entendeu? Então, vamos observar todo esse contexto aí pra gente entender o texto. Não vamos tirar o texto do contexto e fazer o nosso pretexto. Amém? Então, é isso aí. Se você ficou melindrado porque você soube hoje que você é um pecador, desculpa aí, tá? Aí você se resolve depois com Adão e Eva, porque foi através deles que o pecado entrou no mundo. Entendeu? Então, agora a gente vai lá pra 1 João capítulo 5, no versículo 18, que diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Olha só, queridos, o que eu acabei de falar. Agora a gente vai falar sobre o quê? Sobre a prática de pecado, né?
Aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Está entendendo? Todos nós somos pecadores. Mas isso não quer dizer que Deus está nos dando passaporte da alegria pra gente sair se lambuzando no pecado. Amém? Até porque não tem nada de alegria aí, né? Afinal é amargoso. Mas precisamos entender isso, né? Viver na prática do pecado nunca foi aquilo que Deus disse pra gente fazer. Não é o que Deus espera que nós façamos. Não é o padrão de vida que Deus tem pra nós. Não é o que Ele espera de nós. Mas Ele espera que a gente se arrependa dos nossos pecados. E isso tem sido cada vez mais difícil hoje em dia. Hoje em dia as pessoas têm tido a maior dificuldade em se arrepender. Virou tudo muito normal. O que tem? Que eu ofendi o irmão. Depois ele esquece. Não vou pedir perdão nada. Não é pecado nada, entendeu? Matei, não roubei. É pecado sim, querido. Você está ofendendo um irmão, é pecado sim. E o pecado, ele tem que gerar arrependimento em você. Se você verdadeiramente conheceu Cristo Jesus, se o Espírito Santo habita em você, o seu pecado, ele tem que ter cheiro de carne podre, ele não tem que ter cheiro agradável. Se você não consegue sentir o cheiro de carniça, bifão podre aí do teu lado, você precisa se converter. Desculpa te falar, tá? Você precisa se converter, porque você tem que sentir, se sentir mal, sabe? Quando você abre a geladeira, tira aquela Tupperware lá, abre a Tupperware, o bife tá verde, fedendo, aquilo impregna na casa inteira. É assim que você tem que ver o seu pecado. Ele tem que te fazer mal, tem que te fazer sentir nojo, vontade de vomitar. Mas as pessoas não têm sentido isso, né? As pessoas têm aí pecado e vamos bola pra frente, vamos embora, porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará, tudo posso naquele que me fortalece e pronto. Então, quando nós vemos aqui no livro de 1 João, aqui que eu acabei de ler, que aquele que é nascido de novo não vive na prática do pecado, nós entendemos, né, que se você tem vivido aí na prática do pecado, tem achado tudo normal, meu amigo, minha amiga, vamos nos converter, porque não nascemos de novo. Amém? Então, quero que isso fique bem claro para nós. Prática de pecado é diferente de sermos pecadores. Amém? Vamos parar de querer distorcer as coisas, manipular a palavra de Deus. Amém, queridos? Precisamos sentir o cheiro de carne podre quando nós pecamos e nos arrependermos. Você falou uma besteira pro seu irmão, vai lá e pede perdão pra ele. Agora, se você falou uma besteira pro seu irmão e isso não te incomoda, onde está o Espírito Santo na sua vida? Amém? E como eu disse que eu ia falar dos pecadinhos de estimação. Pecadinhos não, que pecadinho não existe, tá, gente? Esse negócio de pecadinho, pecadão, é palavra sua e minha, não é palavra de Deus, tá? A palavra de Deus só fala de pecado. Não tem pecadinho nem pecadão, tá? E esse negócio de pecadinho é o que muitas vezes faz com que a gente crie pecados de estimação. Pecado de estimação, ele é criado assim, quando você minimiza o seu pecado. É só uma mentirinha, é só uma bebidinha, uma cervejinha, tudo inho, entendeu? É tudo pequenininho.
fofoquinha, mentirinha, entendeu? A gente minimiza as coisas, que a gente tem essa mania de minimizar mesmo, e não consegue enxergar que o inho, queridinho, o inho, ele vai te levar pro ão, entendeu? Confusão. Você pensar aí, muitas vezes você se mete em confusão, porque começou tudo com uma palavrinha, com uma bobeirinha, com uma mentirinha. Então, quando você começar a minimizar, lembra do ão, a confusão. Então, aí você já tira esse inho da sua vida, pelo amor de Deus. Vamos tirar isso da nossa vida. Ah, isso aqui é inho. Não tem inho, é confusão. Tem pecadinho. Ah, não liga, irmão. Isso aí foi só uma mentirinha, mentirinha branca. Não tem mentirinha branca, tá? Não tem mentirinha branca. É difícil a gente entender isso às vezes, né? Ah, eu menti para o bem. Não tem mentira para o bem, querida. Mentira, ela não é pro bem, nunca, porque Deus não mente, não faz parte dos atributos de Deus a mentira. A mentira, o pai da mentira é o diabo, segundo a palavra de Deus. Então toda vez que a gente mente, a gente serve a ele. Ai, é difícil não mentir nunca, é difícil, mas é. Quem falou que ia ser fácil, né? Quem falou que ia ser fácil. Mas eu tô aqui não pra te deixar todo aterrorizado e meu Deus, então eu tô mal na foto. Não, eu quero somente te passar o que a palavra de Deus passa pra mim e eu estou compartilhando com você para que você venha enxergar, né? Porque esses pecadinhos de estimação, queridos, a palavra de Deus também fala sobre as raposinhas, que agora eu não me lembro o versículo, mas eu vou pesquisar e vou falar pra vocês, tá? Não me lembro agora o versículo, mas a palavra de Deus, ela fala sobre as raposinhas. E essas raposinhas, elas vêm entrando, as pequenas raposinhas, ó, raposinhas, mais uma inha, entendeu? E elas acabam com a vinha toda. E assim são os pecados de estimação. Você vai, o que tem? Não tem problema. É só um negocinho, é só uma mentirinha, é só não sei o que. Quando você vê, você tá de uma mentirinha, você já foi com uma mentirona, de uma palavrinha, você já feriu a irmã, acabou. E eu já passei por isso. Já passei por isso várias vezes, por sinal, tá? Falei uma palavrinha errada, virou confusão, da confusão, e eu fiquei, mas foi só uma palavrinha, pô, mas entendeu? Palavrinha, de palavrinha em palavrinha, filho, a gente faz um livro que eu nem te conto. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão desses pecadinhos aí de estimação. Ficar sempre vendo, se avaliando, se a gente não está, de repente, alimentando, minimizando as nossas falhas aí. Porque vou falar um negócio pra vocês. Não tenho vergonha de falar dos meus pecados, das minhas falhas, porque eu não sou perfeita, entendeu? E se alguém tá achando que eu sou, pode deixar de achar, porque eu não sou, entendeu? Eu tenho um sério problema com a ira. Tenho um sério problema com a ira. E muito fácil de eu mirar, né? E aí, uns dias aí eu peguei pensando assim, nossa, mas antes, quando eu mirava, eu quebrava as coisas, falava um monte de palavrão, agredia as pessoas, né? Que eu era bem nessa. Agora, não, agora eu tô boa já, porque ó, agora eu só solto palavrãozinho de vez em quando, só grito, mas eu já não quebro mais nada, entendeu? Já não agrido ninguém. Ó como eu tô boa nada, entendeu? Não se conforme com isso, queridos. Aí, sabe o que Deus falou pra mim? Você não tá boa nada, tá? Você tá querendo o quê? Se conformar? Tá querendo enganar quem? Você? A gente fica se conformando. E esse conformismo faz a gente ficar com esses pecadinhos de estimação.
Pecado, que não tem pecadinho. Para com esse negócio de pecadinho. Com esses pecados de estimação. Não se conforma. Ah, você falava palavrão, gritava, xingava, batia. Agora você só fala palavrão. Não, mas você também não tem que falar palavrão, porque palavrão não honra a Deus. Então, a gente não pode se conformar. Ah, melhorei, então tá bom, melhorei. Agora é só palavrãozinho de vez em quando. Não tem palavrãozinho de vez em quando, porque palavrãozinho de vez em quando tá desonrando a Deus. Pronto, pecou. Tá entendendo como o negócio é sutil? É sutil, eu falo pra vocês porque eu sou uma pessoa que tem um problema com ira, o negócio é sutil. De vez em quando, se eu não tomar cuidado, eu me pego assim. Ah, mas antes eu era assim, agora eu só tô assim. Ah, agora eu só falei pra mulher não me encher o saco. Se fosse antes, eu já tinha mandado a mulher pra aquele lugar, pra aquele. Mas não era nem pra falar pra ela não me encher o saco, tá entendendo? Não era pra falar nada, porque cadê a mansidão na minha vida, né? Então essas coisas que a gente tem que prestar atenção pra gente não vir a criar esses pecados de estimação, tá bom, queridos? Uma outra forma da gente criar pecado de estimação também é quando você olha para aquele seu pecado lá que você já tem há tanto tempo, você fala, ai, eu gosto tanto disso, pô, não vou deixar, né? Tipo assim, você usou droga a vida inteira, aí você se libertou da droga, mas você, todo final de semana, você ia onde usar droga? Sentar com aquele grupinho de amigos lá no lugar tal, aí todo final de semana você quer continuar indo lá com aquele grupinho de amigos, que vão todo mundo usar droga, naquele barzinho que você usou droga a vida inteira, e aí você fala, o que tem? Eu não tô usando droga. Isso é você querer criar pecado de estimação também, tá? Ou você larga, ou você não larga, querido. Ou você desapega logo, né? Ou você sabe que a palavra de Deus diz que um abismo leva para outro abismo. Amém? Eu falei que eu não ia falar muito, já falei pra caramba. Então, é isso, tá? Rolou o vídeo, glória a Deus. Um beijo, fiquem com Deus, a paz do Senhor, e a parte 2 virá logo mais. Se você gostar desse vídeo, você já sabe, curte, compartilha, se inscreve no meu canal. Amém?